Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Algumas coisas são realmente emocionantes na história da Linhagem Geek. A gente vem falando de vários reboots, vários remakes, e o terror, ele tá muito em alta, né? Na verdade, o terror, ele é um gênero que ele não cai em desuso. O terror é um gênero que ele sempre consegue, de algum jeito, se manter estável. Não são filmes de blockbusters, não são filmes de bilheterias grandiosas, mas são filmes que geram receita comparado com o que se tem de orçamento. E a gente vem trazendo com uma certa frequência muitos resultados de filmes de terror. Temos assistido muitos filmes de terror. Eu nunca assisti tanto filme de terror na minha vida. E a Linhagem, este trabalho me fez admirar o gênero, entender esse amor que as pessoas têm por filmes de terror. E após esta minha abertura extremamente emocionante, eu trago com muito carinho a notícia de que podemos ter aqui um reboot de um dos slashers mais icônicos da história do cinema, Freddy Krueger. Olha, vamos lá. Olha que coisa incrível, né, galera? Pânico voltando, teremos a série do Jason e o Freddy também. Tivemos o Halloween. Daqui a pouco o Michael Myers volta de novo. Volta. E assim, é o que eu sempre digo aqui na Linhagem. Em Hollywood você precisa acertar uma vez só. Uma vez só, você acertou no personagem, acertou na história, você já tem uma longevidade aí pros próximos 50 anos. E aqui você ter o Elmond de volta é muito bom, porque é o Pânico. A Sidney volta ao Pânico. O Robert, que é o Freddy Krueger original, volta à série. O original volta. Aquele que começou tudo. Então você aposta no quê? No saudosismo. A Sidney volta no Pânico. Saudosismo do primeiro de 90 aí? 96. 96. Aqui o original volta. Saudosismo. Vamos ao cinema ver um novo Hora do Pesadelo com o Fred original. Que legal. Então você tem aí todo um produto. Um saudosismo embrulhado de nostalgia, embrulhado de atualização pros fãs da série. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. E vai dar uma boa bilheteria, viu? Vai dar uma boa bilheteria. E, sem dúvida, o público também gosta de retorno. O retorno do personagem, o retorno do protagonista, o retorno do ator, o retorno de Jafar, o retorno do rei. Entendeu? Então, assim, o público gosta. E estão voltando esses personagens. E, né, é uma hora muito boa de corrigir o Chuck também, né? Uma boa hora. E assim, nessa época, né, dos anos 80, que começou o Nightmares on Elm Street, você tem uma diferença de efeitos especiais. Opa! Que era bem tosco você rever hoje, né? Algumas cenas, algumas mortes. E hoje você não tem esse problema. Hoje você tem uma atualização, você pode fazer... E como o Elmond é um cara que... o Fred, na verdade, é maquiado, então a questão da idade do Robert não vai muito. Eles chegaram a fazer um prequel, né, do Fred. Eu fui ver até no cinema na época, não lembro o ano, mas acho que foi no meio dos anos 2000, onde você fez uma prequela da história. 2010. A Hora do Pesadelo, o remake. Isso, eu achei até legal. Eu fui ver no cinema. Achei até legal, mas o Robert Elmond é o original. É o Superman do Christopher Reeve, é o primeiro. E é o que fez a série ser um sucesso. Ele é responsável por 90% da obra. Então você voltar com ele, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, só precisa acertar a cachezola. Cachezola é atualizado também, né? Opa! Não é o mesmo dos anos 80. Em barras de ouro ainda. Igual a da Naomi... Neve Campbell, que é a Sidney do Pânico, que não quiseram, não quer voltar, cachezinho maior. Aí não, vamos fazer 100, não precisamos de você. Aí fizeram o Pânico 6, foi ruim. Já se pagou o 7 no primeiro final de semana de abertura. E não tenho dúvida que
Hora do Pesadelo aí vai ser a mesma coisa, com a volta dele, no primeiro final de semana ele apaga tudo. Que como o Gabriel falou, o filme de terror ele tem orçamento baixo. Ele se paga e lucra com mais facilidade do que os grandes blockbusters. Isso aí é uma jogada de mestre aí, tá na hora. Em um dos vídeos que a gente gravou, que a gente tava na temática do terror, eu cheguei a comentar que você trazer novamente o Freddy Krueger com a tecnologia, com o VFX atual, você consegue emular muito melhor os cenários que o Freddy ataca, porque o Freddy ataca no sonho. Sim. Né? Então, e geralmente os filmes da Hora do Pesadelo, você tem sempre uma série de distrações e muitos efeitos que o Freddy coloca nos pesadelos. Imagina agora, tudo bem que você teve o remake ali de 2010, teve o Freddy vs Jason, que eu adorei, tá? 2003. Eu fui ver no cinema. Mas é uma luta final maravilhosa, tá? E novamente o elenco humano atrapalha, né? Cara, a luta final é maravilhosa dos dois. Assim, tá? o filme ele é uma... fanservice puro É ali. um tragicômico. Grande Wagner. É um humor com terror. Eu odeio terrir. Nunca vou falar. Nunca vou falar terrir, né? Terrir é foda. Mas é uma sátira deles mesmos, assim. É uma pegada bem legal. Eu acho interessante. O filme só serviu pra ter o confronto. É lógico. Só serviu pra isso. Mas é pra isso. É igual o Kong vs Godzilla. É isso aí. A gente foi pra ver os dois saindo na mão. Exato. É isso. Isso pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo, tranquilamente. Vocês acham que esses slashers, eles ainda imputam o medo que eles imputavam? Ou a galera vai mais porque, tipo assim, é um personagem e tal? Porque, assim, eu não sei se imputa o medo do terror que eles imputavam na década de 80, 90. Porque antigamente tu tinha medo do bagulho. Então, você tinha medo quando você era criança, né? Mais novo. Se, por exemplo, se a gente colocar pro meu filho assistir o Fred, ele vai ficar com medo. Vai. Né? Ele vai ficar com muito medo. E o Fred é um dos que eu mais tinha. Eu lembro de ter assistido o primeiro e eu não queria dormir, cara. Então. Esse é um medo desgraçado, cara. Porque é a bela camisa ali do Fred, né? Bela, igual. Ó, vamos falar aqui da notícia, ó. A franquia da Hora do Pesadelo pode ganhar uma nova versão em 2027. Mais um filme interessantíssimo pra 2027, tá? Trazendo de volta Freddy Krueger sob uma abordagem muito mais sombria. Segundo informações iniciais, o projeto pretende assumir um tom mais pesado, mais frio e psicologicamente intenso do que os filmes anteriores. Você precisa ter você tem que ter algo. É o que eu sempre digo, por mais que seja o 7, o 8, o 9, o 10, o 30, você tem que ter uma novidadezinha. Não dá pra você fazer sempre a mesma coisa. Às vezes você fazer sempre a mesma coisa no cinema, você ainda vai dar certo, vai lucrar. Sim. Mas aquela coisinha a mais ali, né? Um negocinho a mais, o público vai ver, pô, isso aqui tá diferente. E assim, o negócio que você falou do medo, pra você deixar o público hoje adulto com medo, é uma pegada diferente. Hoje o medo psicológico, o negócio psicológico dá muito mais medo do que o sangão. Antes o sangão dava medo porque também era novidade ali em Hollywood, né? O sangão. Sim. Hoje um negócio mais psicológico impacta mais. Tanto é que você tem muitos filmes de terror psicológico menos viscerais, mas porém mais psicológicos, menos exposição e mais na mente, né? Que investem muito na tensão, né? Sim. No ambiente de tensão. Tensão, atmosfera. Não no terror, de fato, mas na tensão mesmo, né? E como o Fred, ele trabalha no sonho, você pode utilizar tudo com ele. Você pode fazer um sonho, jogos mortais. Sim. Né, da pessoa presa, tem que tirar, sei lá, o próprio braço. Você pode fazer um mais psicológico. Você pode fazer um com sangão, que é aquele clássico da cama. Lembra? Que a cama absorve e vem uma chuva de sangue. Você pode fazer um monte. Primeiro é usar genjutsu, né? A proposta seria, inclusive, abandonar o título tradicional da saga e rebatizar o longa com o nome Freddy Krueger. É um nome bom, hein? É que o nome original é Nightmare on Elm Street, né? Muito longo. É muito longo. Muito longo. E o nome do Freddy, Krueger, eu posso imaginar os cartazes, todo o material visual, luva de volta. Luva de pedreiro. Os primeiros relatos indicam que a trama deve explorar temas como paralisia do sono,
crises de saúde mental e até sonhos provocados por inteligência artificial. Em vez de apostar somente em sustos e violência gráfica, a nova produção pretende mergulhar em traumas emocionais, conflitos internos, culpa, ansiedade e lembranças reprimidas que podem se tornar as principais ferramentas do vilão para atormentar as suas vítimas. Uma das coisas interessantes do Fred, eu não sei se você lembra, mas é que ele não poderia ser falado, né? Você não podia falar dele, não podia fazer com que as pessoas recuperassem a memória dele. Hoje, com o celular, isso é fantástico. Pessoas falando dele, foto dele, entendeu? Com o celular hoje, fica muito legal você divulgar o Fred, né? Hoje com podcasts e canais de true crime, seria muito interessante você trazer o Fred pra atualidade, porque naquele momento a existência dele precisava ser apagada pra ninguém sonhar com ele. E as redes sociais hoje pode ser o gatilho, no melhor sentido da palavra, pra ele voltar. Interessante. Isso é muito interessante num Reels. Um Reels do Fred, a galera começa a lembrar dele e ele volta, entendeu? Tu pode até fazer parada do filme, né? Tipo assim, o Fred ter ficado tão popular e no universo desse filme ele também ser um filme. E aí ele retorna nessa questão da rede social, a galera falando, a galera vendo ali podcast e tal, e o cara que tava esquecido, ele meio que retorna. Isso aí é interessante pra caramba. Tô gostando, mas tem mais coisa, ó. Dentro da New Line Cinema, já haveria conversas sobre quem assumiria a nova encarnação do icônico assassino. Entre os nomes cotados estão David Dastmalchian, Malkian, que é o nosso Bison, David Howard Thornton, conhecido por viver arte na franquia Terrifier, Richard Brake, de Barbarian, e até mesmo Kevin Bacon. Kevin Bacon é legal. Ah, mas o... Além disso, Robert Englund, intérprete clássico do personagem, revelou em entrevista recente que gostaria de vestir o suéter listrado e a luva de lâminas ao menos uma vez, mesmo aos 78 anos de idade. Então, você sabe o que é essa declaração, né? Dependendo do Eu tô aqui, né? Dependendo do cachê. É. Mas assim, eu acho que se eu sou o CEO, se eu tivesse voz ativa, é o Robert. Certo. Sucesso certo. Os outros são riscos. Por mais que sejam bons atores, a gente tá falando de um ícone. Que todo mundo tem ele na cabeça. É que no caso dos slashers, ele é o único que a gente sabe quem é o ator. Exato, a personalidade faz parte do personagem. Exatamente. Então assim, é o Robert. Não tem outro. Os outros são risco. Novamente, são excelentes atores. Mas o Robert é tiro certo. É certeza. E no sentido de saudosismo, nostalgia. É isso aí. Volta o primeiro, os fãs vão ao cinema. E até quem não é tão fã. Porra, Fred Krueger é o mesmo. Eu vou ver esse aí. Isso daí serve até como também um componente de venda. É lógico, é o marketing perfeito. Robert Englund novamente, ele volta, papapá. Assim, o Fred Krueger é uma marca. Ele vai bem, mesmo sem o Robert Englund. Vai bem. E o Robert tem uma voz. Agora, o Robert é a cereja do cake. O Robert tem a voz. A voz dele é fantástica. E ele incorpora, né? Ele consegue... Ele é o Freddy. Ele sabe mais do personagem, acho que até o próprio cara que escreveu. Exatamente. Ele é o personagem, então esse é o tiro muito, mas muito certo. Se for ele, aí eu não digo, olha, essa bilheteria aí... Essa aqui vai dar uma quebrada, hein? Vai dar uns 500 milhões esse filme aí, viu? Vai, tenho certeza. Pra mais. Ele é um do... Como é que eles chamam, né? Dos três grandes, Big Three. Os Big Three. É um dos Big Three. Jason, Freddy e Michael. Ele é um dos Big Three. E aí, galera, o que vocês acham? Vão no cinema assistir Freddy? Deixe nos comentários. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.